Rapaziada, palmeirenses estão de queixos caídos com a possível contratação do Flamengo. Se liga só no que eles falaram de Tati Castellanos no Flamengo. Se liga. Bom, enquanto isso, o Flamengo tenta a contratação, segundo a UOL, em vários sites aí, a contratação do Tati Castellanos, que joga na Lazio atualmente, tá? Palmeiras tentou contratar esse cara em 21 e 22, quando ele estava lá na MLS, né? Nossa, ficou um ano, aquela vai e volta, naquela época que falava, não contratava ninguém. Tati Castellanos foi um dos nomes na época ventilado. Os caras queriam 15 milhões de dólares, o Palmeiras não quis pagar esse valor todo e acabou vendendo para time lá da Itália. Ele tem 26 anos, ele tem passagens pelo New York City, Girona e Lazio, e já tem convocações pontuais ali para a seleção argentina, tá? O patamar da negociação é alto, tá? Os caras pedem 25 milhões de euros, que é o valor pago pelo Zenit, pelo Gerson. Ou seja, essa seria a base do investimento necessário se a Lazio topar conversar sobre a sua saída, o que é incerto também, tá? Já houve declarações de dirigentes do time italiano dizendo que não queriam vendê-lo. A possibilidade de transferência se complica ainda mais, porque ele vem de uma boa temporada. O jogador foi titular da Lazio em boa parte do último ano e marcou em 10 gols em 29 partidas disputadas. Lembrando que o Palmeiras, de novo, né, já tentou a contratação sem sucesso quando ele estava no New York City, tá? E a tentativa do jogador argentino mostra que o Flamengo busca um centroavante, sim, em meio ao episódio do desgaste entre Pedro e Felipe Luiz, tá? Então, o Flamengo estaria aí em busca de um novo jogador para substituir o Pedro. Será que esse cara é bom o suficiente? Né? Ele foi um que fez 4 gols lá contra o Real Madrid, cara. Então ficou mais famoso lá na Europa por causa disso, tá? Aí fez 4 gols, né? E ganhou o Girona na época que ele jogava, meteu 4-2 no Real. O cara ruim não é, né? Mas também tem que ver se tem regularidade. Não adianta fazer 4 gols agora e depois ficar... É que nem o Navarro no Palmeiras, fez um jogo, acho que fez 4 gols também na Libertadores, depois também sumiu, não fez mais nada, né? Mas o Tati Castellanos é um jogador acho, muito melhor que o Navarro, né? Isso pode ter certeza que é. Então vamos ver como é que fim dá essa contratação aí, mostrando que o Flamengo está atrás de outro 9, mesmo com o Juninho lá, né? Podia botar o Juninho para jogar, mas o Felipe Luiz também não gosta dele. Complicado o Felipe Luiz também, hein? Homem exigente, velho, tá louco? Homem bravo, cara. Ele quer que o cara treine, que nem louco, dá o sangue sua, participar e jogar. O Abel Ferreira também tem essa mania, né? Abel Ferreira tem jeito, mas se o cara treinar bem, ele põe o cara. Ele vê que o cara tá com vontade, tá empenhado, né? É a leitura que eles fazem, né? E se fosse na época do Romário, a gente tava fudido, né? Porque o Romário não gostava de treinar, acho que o Imperador não gostava de treinar, o Gordo não gostava de treinar, o Ronaldão não gostava de treinar também. Mas enfim, o Palmeiras não conseguiu essa negociação. Por várias e várias vezes, o Castellanos ele foi especulado. Sei lá, teve umas 2 ou 3 janelas, mais de uma temporada. Toda vez que a janela de negociação abria, Palmeiras está perto de trazer Tati Castellanos. Era sempre assim. Só que o Palmeiras nunca conseguia a negociação porque eles cobravam um valor muito alto pelo jogador. E além disso, cobrava uma compensação financeira ao New York, que no momento detinha o empréstimo do atleta. Se eu não me engano, na época, os valores giravam em torno ali de 15 milhões de euros. De 15 a 20 milhões, porque tinha compensação financeira. O Palmeiras queria pagar de 12 a 14 a 13. Era uma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente quais eram os valores. E por que eu falo desse jogador? Eu tava falando com o microfone, só que o microfone tá desconectado. Nossa... Deixa pra lá, disfarça, vamos continuar. E por que eu falo, vou ficar sem microfone agora, comecei sem, vou terminar sem. E por que eu falo sobre o Tati? O Abel queria muito ele, porque ele se encaixava muito naquilo que o Abel pensa como um jogador. Ele é um jogador jovem, na época ele era mais novo ainda, se eu não me engano ele tem 26 anos, né, argentino, 26 anos, e ele tem muito ímpeto físico. Além disso, é um jogador que tem um bom combate 1 a 1, então é um cara que consegue dar drible, é um cara que consegue quebrar certas linhas,
mas principalmente tem uma característica de marcação muito forte. Se você for em busca de números do jogador, você vai ver que ele tem uma quantidade excessiva de cartões amarelos por um atacante. Aí você vai falar assim, pô, um atacante com tanto cartão amarelo assim? Por quê? Porque ele é um cara que ele faz a pressão na saída de bola da equipe adversária e ele volta também para fazer a retomada defensiva. Olha aqui o mapa de calor dele. Esse mapa de calor é lá da SofaScore, tá? Por esse mapa de calor, você percebe um pouco das características desse atleta. Você viu que existe uma área central dentro da área ali, próxima à pequena área, muito forte, onde você tem um espaço, né? Que está bem preenchido aqui por atuações do jogador, mas também ó, pelos lados, no setor intermediário, no meio do campo, você tem também áreas de calor muito densas desse jogador. Isso mostra a flexibilidade, a mobilidade que esse cara tem, sendo ali um jogador meio que coringa. Inclusive, na época que ele foi especulado no Palmeiras, boa parte da torcida do Palmeiras se contentou com a contratação dele. Ele é uma característica muito diferente da do Pedro. Eu tava vendo aqui, essa notícia ela saiu ali com o Vene Casagrande, o Paparazzo Rubro Negro também trouxe atualizações sobre ela, o Pilhado lá da Jovem Pan também trouxe atualizações sobre ela, e o GE também trouxe as atualizações sobre ela. O GE apurou aqui, ó, que foi atualizado há 2 horas atrás, que o estágio de negociação ele é um estágio inicial. Algumas pessoas colocaram uma apuração de que seria um estágio avançado. O jogador em si, ele é um jogador que ele olha o futebol brasileiro com bons olhos. Quando o Palmeiras foi atrás desse jogador, ele também deu sinal positivo para vir jogar no futebol brasileiro. Ele gosta do futebol brasileiro. Agora, existe um entendimento também por parte dos clubes que têm os direitos dele, que hoje é a Lazio, de que ele é um jogador com um valor acima da média. Os caras estão querendo aí, ó, segundo aqui a coluna do Fla, pelo menos 25 milhões para começar a negociação, 25 milhões de euros. E o Flamengo não quer dispor dessa grana. Qualquer jogador agora que Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, os times que estiveram no Super Mundial, qualquer jogador que esses times forem especular, os caras vão subir a régua. Porque os caras sabem que teve uma premiação gorda no Super Mundial de Clubes agora, que esses clubes receberam. Então, tá com dinheiro no caixa. Então, se ele já era um atleta, que os valores deles já eram altos, agora então vai ser mais altos ainda. Paralelamente a tudo isso, a informação que o GE traz também é de que Tati Castellanos viria para a posição que tem Pedro e Juninho como opções hoje. Os dois atacantes estão sem prestígio com a comissão técnica, e a intenção do Flamengo é trazer um jogador com características diferentes, que possa atender o modelo de jogo do Felipe Luiz. De férias após o fim da temporada europeia, o argentino esteve no Rio de Janeiro no mês passado. Então talvez já rolou até às vezes algum encontro ali preliminar com esse atleta. Tá aí, rapaziada, as reações de Neto e de Tadeu, palmeirenses, reagindo aí ao Flamengo. A possível contratação, possível reforço do Flamengo, Tati Castellanos. Será que Pedro vai vazar? Será que Pedro vai embora? Flamengo vai negociar Pedro? Será? Ou será que chega para brigar junto com Pedro por titularidade? E aí, o que você acha? Eu acho que tá meio estranho isso aí, né? O clima pro Pedro não tá legal. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? É um argentino, né? Que o Neto mostrou aí o mapa de calor, que ele volta muito para recompor ali na defensiva. E assim, se encaixa no estilo do Felipe Luiz, né? No jogo, no esquema do Felipe Luiz. Então assim, a pedida é alta, né, cara? 25 milhões é alto. É alto e não sei não se o Flamengo vai continuar com essa negociação, porque os valores desse cara, desse jogador, é bem alto, bem alto. E eu até entendo, cara, que dá para encontrar algum jogador com essa característica aqui mesmo no futebol sul-americano. O Flamengo tem dinheiro aqui, os jogadores aqui, eles
provavelmente são mais baratos, né? E por que não o Flamengo não olhar, né, para o seu vizinho sul-americano, né? Lá na Argentina, né, no Equador, na Colômbia, na Bolívia, com certeza tem jogadores lá bons também e com preço menor. Então, Flamengo, scout do Flamengo, ó, dá uma analisada aqui, cara. Dá uma analisada aqui que de repente, né, pode descobrir aí um jogadoraço aqui no futebol sul-americano, né? Mas eu quero saber de você, o que você achou aí das reações do Neto e do Tadeu, palmeirenses que sempre falam aí do Mengão. Deixa a sua opinião, seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!